falando de filosofia, tá? Sim. Onde nós tivemos já a participação da professora Rosilene, daqui do Gaioso, aqui de Batalha, do professor José Luiz, o presidente do sindicato dos funcionários públicos de Batalha. Sim. Temos também a presença da Raimunda Amorim. Ela ainda não falou, mas vai já falar para nós, tá? Sim. E agora, com a sua chegada, né, para nos orientar, tá? E dizer aonde é que nós estamos acertando e onde nós estamos errando, tá bom? A gente Não. conta com essa ajuda, tá? Queria só deixar aqui gravado e pedir desculpas, porque realmente eu achava que era às 19 horas, viu? Uhum. Desculpe aí aos professores presentes e aos alunos. Tá gravando, viu? Pode ficar à vontade. Ok. Então, nós já falamos o que é filosofia, tá? Nós já falamos sobre o cristianismo, como ele surgiu, como o cristianismo se encontra hoje, mas eu gostaria, né, que a Raimunda Amorim, entrasse aí e falasse um pouco sobre o cristianismo para nós. Raimunda? Raimunda? Oi, seu Ok. Francisco. Fale alguma coisa para nós sobre o cristianismo que você entendeu da nossa fala. Não, assim, eu peço desculpas, né, porque eu estava ouvindo vocês, mas também eu não estava 100% ligada nas falas, né, que eu estava um pouco ocupada, mas, assim, o cristianismo, como você falou, né, ele é a religião primeira, podemos assim falar, né, segundo o que vocês vinham falando, que a partir dele foi surgindo umas outras religiões, mas que é muito importante, sim, o cristianismo é uma das religiões também, a gente pode assim dizer, mais frequentada, né? E também é uma das religiões que também tem a sua filosofia, tem toda a sua metodologia, tem a sua importância na sociedade, né? Podemos assim dizer. E não é Muito porque bem. a filosofia chegou que o cristianismo mudou 100%, não. Podemos sim aplicar a filosofia na nossa religião, independente de qual seja ela, a filosofia é muito importante. E ela vem também nos ajudar a entender muitas coisas ao nosso redor, tanto as religiões, né, como a própria filosofia, são assim muito importantes para uma sociedade atuante. Então, só revisando o que eu falei no início, né? Historicamente, sabemos que o cristianismo é uma religião que surgiu no interior do Império Romano, a partir do ano 1º de nossa era, com os seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo. O desenvolvimento inicial do cristianismo ocorreu juntamente com a edificação da Igreja Católica, uma instituição que se constituiria como única representante da fé cristã por muitos séculos. Mas a gente sabe que essa realidade mudou, né? E hoje nós temos várias vertentes, né? Vários segmentos, e que nos leva a Deus, nos leva a entender que para chegar até Deus, nós temos como mediador nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente entende do cristianismo. O cristianismo, com o cristianismo surge também os filósofos, né, que dão a revolução nos pensamentos filosóficos, mudando assim um pouco aquela definição da filosofia antiga, onde os filósofos se dedicavam muito sobre a natureza. Ou seja, eles iam muito em busca da verdade, né?
e o mundo em busca da verdade. E com o cristianismo, tá? Com o cristianismo, segundo os filósofos da época, eles disseram que não que essa verdade já foi encontrada, né, na pessoa de Jesus Cristo. Jéssica, Oi. fale aí para a sala sobre a filosofia medieval cristã. Com a filosofia medieval cristã, desenvolveu-se uma produção filosófica teológica que pode ser dividida em 4 momentos principais. Qual foi o primeiro momento? Dos padres apostólicos, século I e II, que relativa ao início do cristianismo, quando os apóstolos e seus discípulos disseminaram palavras de Cristo, com destaque para Paulo de Tarso. Muito bem, né? Aí são os padres apostólicos. Depois surgiram os padres apologistas, que foram do século III ao século IV. Estes relativavam à apologia, isto é, a defesa e ao elogio do cristianismo contra a filosofia pagã, aquilo que nós falamos lá no início, né? Realizada por padres e escritores eclesiásticos. Dentre eles, podemos destacar o padre Tertuliano, que ele foi considerado o mais intransigente na defesa da fé cristã contra a filosofia grega. Mas isso aí não é só os padres também, né? Veio também os nossos pastores, né? Hoje, os pastores de hoje, eles também batem muito nessa tecla, né? Eles não aceitam que se faça apologia a outros deuses, né? E o padre Tertuliano, ele tinha esta característica, né? Bater de frente. Ele era muito intransigente com isso aí, tá? Aí vem a patrística, né? Que veio do século IV ao século VIII. Este movimento. Este movimento, professor José Luiz, entendeu uma conciliação entre a razão e a fé, com destaque para Agostinho, ou conhecido Santo Agostinho, e a influência da filosofia platônica. Santo Agostinho, ele veio defendendo a fé e a razão. O que a gente pode entender com isso? É que nós não podemos agir somente pela fé e não somente pela razão, né? Fé e razão devem caminhar juntos. Quando a gente age somente pela fé ou pela emoção, a gente termina se perdendo no meio do caminho, ou termina fazendo coisas erradas, né? E se for também só pela razão, a gente vai terminar matando, né? Então, é um negócio que tem que andar lado a lado, um perto do outro. Depois vem a escolástica. Que movimento é esse? Foram os padres, né, que surgiram do século IX ao século XVI. Este movimento buscou uma sistematização da filosofia cristã, sobretudo a partir de Aristóteles, com destaque para Tomás de Aquino. A professora Rosilene está presente? Gostaria que você
com seus conhecimentos, né, falasse sobre um pouco dessa filosofia escolástica para nós. Bom, vamos falar um pouco também, misturando tudo. Vou fazer tipo uma salada. Vamos falar aqui, como você falou, do cristianismo, né? Que foi a primeira a ser fundada. E diante dela foi que as outras foram surgindo, né? Independentemente daquela primeira fala, onde você diz que a boa é a nossa, né? Que você falou, a boa é a nossa. Mas, tipo, religião. Digamos que a religião, ela em si busca um só Deus, né? Que você falou que a gente só procura Jesus Cristo, né? A causa maior, a causa principal. Até onde eu conheço esses tipos de religião, e escolástica, essa outra que você falou e tudo, mais placas, né? Mais placa de igreja chamada, porque a fé e a razão, elas têm que andar juntas, independentemente de escolástica, de patrística, de qualquer uma outra, né? E colocando como tema que você colocou hoje, com a pandemia, filosofia e religião, o que eu tenho a dizer? Que hoje a gente procura, as pessoas estão procurando um lugar, um espaço, um caminho, né, que traga conforto, uma dose de confiança, uma chance para estar encontrando uma paz no meio de tanto caos, né, que a gente está vivendo. Então, levando para o lado que é o tema da live, hoje em dia, a estrada para a espiritualidade é procurar esse lugar. E esse lugar independe de religião, seja ela escolástica, patrística, seja ela de Platão, de Aristóteles, seja ela Santo Agostinho, não interessa. O importante é que você creia e acredite que você está sentindo paz encontrando Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo. Então, por meio dessa religião, que tipo essa religião que você citou, cristã, que é a nossa, em meio a ela, em meio ao cristianismo, todas elas são ligadas, né? Todas elas são ligadas. Então, eu não me prendo muito a placas, e sim à fé, né? Eu sou muito ligada à fé. E o que é sagrado, que é o maior, né? Que é a conexão que a gente tem com Deus. E buscar sempre estar em ligação com o divino. E muitas pessoas, como você falou também, na questão de doutrinas, repita bem aquela parte que você falou daquele filósofo do padre, quando ele fala lá naquelas figuras lá que você falou. Volte aí nelas, que eu não entendi muito. Dos padres apostólicos, não, do apologista, né? Isso, as apologias, justamente. Justamente. Que foi do século III ao século IV, estes relativavam a apologia, isto é, a defesa e ao elogio do cristianismo contra, né, a filosofia pagã, né? Que é considerada aquela filosofia lá antes do Antigo Testamento, né? Onde os filósofos cultivavam vários deuses, né? Isso, água, fogo, né? Uhum. Isso. E surgiu esse padre chamado Tertuliano, que foi muito intransigente na defesa da fé, tá? Da fé cristã, tá? Contra a filosofia grega. Ele não aceitava de maneira nenhuma aquela filosofia antiga. Por isso que no início, né, a gente falou que a filosofia medieval, ela veio, né, fazendo uma mudança, né? Porque a filosofia antiga, ela buscava muito a natureza, né? Descobrir a razão das coisas, né? Por que surgiu a água. E com com a filosofia medieval cristã, eles já passaram a entender que a verdade já tinha sido encontrada, né? Que é o nosso próprio Jesus Cristo. Isso. Então, eu me prendo nesta, né? Porque, com certeza, quando a gente procura a verdade através dessas forças de outros deuses que eles falam, né? Entre aspas,
A gente não encontra. A gente pode encontrar uma felicidade momentânea, né? Que a pessoa chama de felicidade. Às vezes não é nem felicidade, é só um momento. E como ele, eu Exato. concordo com ele, né? Que quando a gente encontra o sagrado, o maior, a gente encontra na figura de Deus, Jesus Cristo. Então, é para esse lado que a gente deve correr. Aí, em termos de pandemia, filosofia e religião andam juntas, sim, né? Ambas cuidam do ser humano, da mente do ser humano, e trabalha muito, muito mesmo o pensamento racional do ser humano, a razão do ser humano. Não ele mais naquele tempo, né? Como fala aí o padre. Naquele tempo já foi descartado. O tempo da mitologia, não que ela não exista, né? Mas ela ficou um pouco de lado, por quê? Porque veio a razão, e com a razão veio a fé, né? E daí o Zé Luiz Muito pode bem. acrescentar um pouco? Professor Zé Luiz? Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, assim, só não destacando algo que já foi dito, né, que inicialmente, eu fiz isso lá antes, né, parabenizar a todos, né, pelo trabalho aí, viu? Então, assim, acompanhando aí atentamente, né, as palavras aí de vocês, da professora Rosilene. Assim, eu queria só, conforme foi citado aí, a questão do... Deixa eu ajeitar bem aqui a imagem. Me vendo agora, né? Ok. Então, conforme aí, né, foi citada a questão de Santo Agostinho, né? E aí, só uma reflexão, né, que conforme Santo Agostinho, né, dizia, né, que a fé e a razão caminham juntas, né, mas a fé vai mais longe. Então, isso, ele, com base, né, na sua vivência, né, na sua vida natural, não basicamente em estudos, né, filosóficos, como ele defendia, mas na sua vivência, né, na sua vida mesmo normal, na sua vida natural, pelas suas experiências de vida, falando melhor assim, né? Então, como segundo ele, por diversas vezes, né, em diversos lugares, ele analisou expressamente as relações entre a fé e a razão, com base, como eu disse antes, na sua experiência pessoal, né? E a fé, né, segundo ele, é o quê? Uma preparação, né, para o entendimento daquilo que se acredita, né? E ela purifica, segundo Santo Agostinho, purifica a mente, né? Então, assim, só fazendo esses destaques, não propriamente no que foi falado aí, né, que foi em relação ao cristianismo, né? E aí é um assunto bem abrangente, né? Eu acredito, penso, né, que todos nós chegamos a essa conclusão de que fôssemos aí falar de tudo, né, sobre o cristianismo, Santo Agostinho, nós iríamos aí o restante da noite, né, professor Rosilene? É muito, é muito complexo, né? Eu acho, mas bem trabalhado aí, né? Por vocês que estão apresentando esse trabalho, né? Então, assim, eu queria só fazer essa reflexão com base no Santo Agostinho, né? E repetindo, a fé e a razão caminham juntos, mas a fé vai mais longe. Muito bem, professor. Tá? Obrigado. Agostinho discute a diferença entre fé e razão, né, fé cristã e razão, afirmando que a fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos pela razão. Mas nem tudo que cremos também entendemos, né? Tudo que compreende, conhecemos, mas nem tudo que cremos conhecemos, segundo Agostinho. Inspirando-se no profeta bíblico Isaías, dizia ser necessário crer para compreender, pois a fé ilumina os caminhos da razão e a compreensão nos confirma a crença posteriormente.
né? Isso que o professor José Luiz falou, né? Que mesmo que a fé ande lado a lado com a razão, mas a fé está sempre à frente, sempre andando na frente, né? É muito importante a nossa fé. Trazendo para o nosso tempo de pandemia, né? Ai de nós se não fosse a nossa fé, né? Ai de nós se não fosse a filosofia cristã. Né? A gente vê pessoas se desesperando, com medo. Se entendesse um pouco da filosofia cristã, não entrava em desespero. E eu lancei uma pergunta aqui, tá? Não estamos mais muito longe de terminar nossa aula. E eu pergunto assim: qual a importância da filosofia e pensamento cristão nos tempos de pandemia? Eu vou tentar responder o que eu entendi com essa pergunta, né? Os tempos pandêmicos deixam as pessoas sem condições de raciocinarem. Já dizia Aristóteles, que nós somos seres humanos, somos animais políticos, né, como falou a professora Rosilene, porque dependemos uns dos outros para podermos viver. A pandemia nos obriga ao distanciamento social, e isso a filosofia já sabia. E quando se trata de pandemia, filosofia e fé caminham juntos. A filosofia nos faz pensar e a fé nos faz acreditar que, acima de tudo, existe um Deus. Um único Deus que nos dá esperança em dias melhores. Tá? E eu gostaria que os meus colegas aí, né, colega de sala, né, pois nós estamos todos reunidos na mesma sala, mesmo que distante, expôssem também os seus pensamentos, baseados no pensamento cristão, sobre esta importante pergunta para a nossa vida. Qual a importância da filosofia, pensamento cristão no tempo de pandemia? Professor Francisco e professora Jéssica, nossos acadêmicos, né? Esse assunto, eu acho um assunto muito importante por ser tão atual. Por quê? Porque a filosofia cristã, nós sabemos que para a gente estar nesse período de pandemia, a gente tem que ter o quê? Tem que ter fé para conseguir alcançar, conseguir passar por essa realidade, né, que nós estamos. E nós sabemos que os filósofos cristãos, eles se apoiavam na fé para melhor compreender a realidade. E qual é a realidade que a gente está hoje? Nós estamos, cada um em nossas casas, esperando uma vacina para conseguir voltar à vida normal. Então, é de grande importância, né, a fé e o pensamento cristão hoje. Se você for parar para pensar, a maioria das pessoas estão em orações, tendo fé. Também tem a questão da razão. Sabemos que dependemos dos cientistas para conseguir, né, essa vacina. E é isso, é ter fé que tudo a gente vai conseguir melhorar, conseguir alcançar nossos objetivos, que é voltar à vida normal, né? Professora Jéssica. Jéssica, tem alguma coisa para falar sobre a pergunta? Oi, não. Professora Rosilene, eu gosto da filosofia da professora Rosilene. Eu tenho muito o que falar. Hoje, no tempo de pandemia, né, a gente vive uma luta com um inimigo invisível. Esse inimigo assola e tenta controlar a nossa humanidade, a gente sabe disso, né? Enquanto essa batalha não é vencida, como falou a professora,
a gente tem que procurar uma paz para os nossos corações. E onde a gente encontra esta paz, né? Nas orações, através da nossa fé. Não perder a esperança, né? Porque a gente foi recolhido dentro das nossas casas de uma forma tão brusca e tão rápida e tão, como é que eu posso falar? Foi tão novo para nós que pegou todos de surpresa, né? Como a gente já falou no começo, foi uma surpresa forçada, né? E diante de tudo isso, a gente fica esperando, como falou a professora, esperando essa vacina para vencer esse inimigo invisível. E o que fazer, né? Como que a filosofia faz? Diante disso, o que a filosofia faz? Nós, filósofos, temos o dom do convencimento, né? Da conversa, né? De estar aconselhando, né? Muitos usam essa forma para fazer lavagem cerebral, não é o nosso caso. Nós tentamos amenizar a situação através de falas. Falas essas ligadas a Deus, que eu tenho percebido muito no seu estágio, né? Que a gente fala muito de Deus, que é o bem maior, né? E neste tempo, a gente chama que nós estamos vivendo uma cultura de pressa, né? Essa cultura de pressa é uma cultura que tudo é imediato. Tudo a gente quer logo. Tudo a gente quer viver logo. Porque a gente vive, tipo, naquela impressão de que, será que a gente vai viver? Será que a gente vai passar disso, né? Será que a gente vai contar a história mais na frente de tudo isso que a gente está passando? Será que a gente vai ter a chance, né, de passar por tudo isso e sair ileso de tudo isso? Aí vem a questão do tempo, né? Já faz muito tempo que estamos isolados e nada, a gente tem visto que pouca coisa tem sido feita. Não digo nada, se eu dizer nada está sendo generalizado, mas pouca coisa tem sido feito, né? Aí a gente está naquela espera. O que fazer diante dessa espera? Que a gente está esperando dentro de casa, a gente tenta se ocupar, passa a maioria do tempo, quando não é estudando, é fazendo os afazeres de casa, né? Procurando um meio, porque sair a gente não pode, a gente está limitado, né? Então a gente tem que lidar com o nosso medo, a gente tem que lidar com o medo do outro, a gente tem que estar preparado para curar uma angústia, né? Uma depressão que agora está aparecendo, muitos casos de depressão, ansiedade, né? E a única esperança é unir a filosofia com a religião. E tudo isso somente através da fé, né? Da fé. Essa é que é a esperança, né? Essa fé, essa esperança imposta aqui nessa quarentena, a gente só tem que se apegar mesmo a Deus, né? Que Deus é que vem a nossa oração, e com a nossa oração vem a nossa fé, que logo, logo vamos sair dessas para contarmos a história, né? E é essa a minha posição. Quem tem mais a acrescentar? Obrigado, professora, pela sua participação, tá? Eu acho que o Adriano está tentando entrar, mas não está conseguindo. Acredito que ele esteja usando um outro link, que não é o nosso. Ele está tentando ligar para o meu celular, mas eu estou usando a live, né? Não posso falar com ele, né? E o professor Zé Luiz. Ok. Então, como foi bem dito aí, né, pela professora Rosilene, pela professora Aline, né, trazendo esse tema que vocês estão trabalhando aí hoje, nessa live, trazendo para a nossa realidade, né, de pandemia. Então, imaginemos nós se não houvesse a fé, o uso da razão. Como seria o mundo, nosso mundo, como seria a nossa vivência atualmente?
acredito que totalmente diferente, né, do que nós vivemos. Ou seja, porque nós vivemos, de certa forma, procuramos, né, levar uma vida cotidiana normal, né, isso, com as preocupações existentes, com os cuidados, né, com os devidos cuidados, mas procuramos levar uma vida, né, normal, diante das dificuldades existentes, né, nós procuramos. Isso com quê? Baseado na nossa fé. E aí falando, né, fé e filosofia, né, tudo a ver. Então, trazendo a frase lá do pensamento lá conforme Agostinho, Santo Agostinho, né, que eu falei agora há pouco, a fé é uma preparação para o entendimento daquilo em que se acredita. Então, ela purifica a mente. E é isso que está acontecendo. A nossa mente, ela está sendo purificada com essa fé. E aí faz com que nós possamos levar uma vida não tão angustiante, né? Diante de tantos problemas. E aí, como a professora Aline falou, nessa fé, ela nos move a acreditar que será descoberto aí, será lançada essa vacina. E isso, como trazendo aí para essa frase, esse pensamento que eu acabei de citar, né? Que essa fé, ela nos purifica nossa mente. Então é isso, é que nos move e faz com que a gente viva e procure viver de uma forma, como eu disse antes, não tão angustiante, né? Então é isso. Nós, perante essa realidade que estamos passando, mas nós procuramos, né, fazer uso da razão, que acredita que a ciência precisa entrar em ação e está, né, como está sendo feito. A fé, o cristianismo, né, como foi dito aí, que como o próprio nome já diz, né, cristianismo, Cristo, e é a religião, ela segue, né, com base nos ensinamentos de Cristo. Então é com base na nossa razão, na nossa fé, que a gente vai enfrentando aí essas dificuldades e nesse tempo aí de pandemia que estamos vivenciando. Tá certo? Okay. Certo. Certo, professor. Obrigado, viu? A gente está se aproximando do final da nossa live, tá? E eu venho aqui agradecer a presença dos professores, né? Professor José Luiz, professora Rosilene, a minha colega Jéssica, a nossa professora e tutora Aline, que nos dá muita força, e agradecer também, aí eu sei que está nos ouvindo, o Francisco Santos e a Raimunda Amorim. A gente tem ainda uns minutinhos, o Francisco quiser falar alguma coisa para nós, a Raimunda quiser falar, fiquem à vontade, tá bem? Assim, o que eu tenho para falar é que, desde a patrística, né, onde Santo Agostinho, quando ele estava se encontrando com Jesus, quando ele estava encontrando verdadeiramente a verdade, quando ele ligava-se esse termo, fé e razão. Para ele, a única importância para ele, a meta dele, através da fé e da razão, era buscar a verdade, né? E nesse tempo de pandemia, o que muitas pessoas têm feito, através do uso da fé, através do uso da razão, pelo que está passando, pela situação que está vivendo, está buscando as suas verdades. Por mais que a verdade não seja Cristo ainda para alguns, mas está buscando aquelas verdades que faz elas permanecerem confiante que tudo vai dar certo. Então, assim, como Agostinho fala, né, a fé e a razão andam sempre junto, e ela nos direciona a algo que nos acalma, como falou os professores aí, né? E para Agostinho, essa verdade era Cristo. Então, assim, quem dera que a sociedade também entendesse que na busca dessa verdade deles, e na busca dessa razão, diante de tudo isso, que eles entendessem que a única verdade é Cristo, que a única saída para tudo isso é Cristo. E assim também eles pudessem, né, vencer essa pandemia sem o medo, sem as angústias, e se conhecendo assim como foi Santo Agostinho, que a gente sabe que ele teve todo um processo de santidade. Ele não era quem
quem hoje nós conhecemos, né? Mas através dos princípios, através da fé, através da pesquisa, dessa busca pela razão, da verdade, da fé, ele foi se encontrando. E é assim que nós devemos ficar nessa pandemia, procurar quem nós somos verdadeiro. É tempo de a gente se conhecer, é tempo de a gente se readaptar, é tempo de a gente não só se desesperar, mas de buscar sua essência e ver até o ponto em que a gente consegue liderar o nosso eu. É a oportunidade também da gente estar tendo essa intimidade mais conosco mesmo, consigo mesmo, né? Então, assim, essa pandemia ela veio para nos ensinar muitas coisas, tanto pensando filosoficamente, como também pensando na fé, na religião, mas ela está aí para nos ensinar. Uma oportunidade muito boa para cada um pensar, né, realmente o que fazer, como fazer, e ter, assim, novas metas, novos horizontes. Muito bem, muito obrigado, tá? Temos um minutinho só, tá? Para o final da nossa live. Professora Aline. Pois olha, gente, eu queria agradecer aos professores, à professora Rosilene Machado e ao professor José Luiz Teixeira e aos acadêmicos, e essa é uma de outras lives que virão, né, que eu tenho certeza que a gente está se adaptando ainda a essas tecnologias e que vocês gostaram e vocês vão continuar fazendo essas lives, viu? Obrigada a todos. Obrigado, professora. E até a próxima, tá? Gostaria de destacar aí a presença do Adriano, tá? Ele entrou agora no final. Seja bem-vindo, Adriano. Francisco, tem mais alguma coisa? Se você quiser falar, fale. Estão tímidos. Ok, pois vamos encerrar, né? Eu agradeço a todos. Nosso horário de 18h30 às 19h30, né? Está fechando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite.